Leitura do livro de Neemias. Era o mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente. Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste, quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais, e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar, até que chegue à Judéia. E também outra para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros, por ali penduramos nossas harpas. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que se resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus.
palavra da salvação. Glória Sim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O chamado de Cristo, nós percebemos aqui no Evangelho, é um tanto quanto intransigente. Ele não admite que nada e nenhum motivo humano atrapalhe aquilo que ele predeterminou já para aquela vida. E aí nós podemos perguntar, mas cadê a liberdade para isso, né? Se Cristo já é tão assim, ele é tão enfático, esses jovens que estão sendo chamados pelo Senhor, eles não estão sendo mais coagidos do que convidados? Depende do que se entende por liberdade. Liberdade, filosoficamente falando, é uma escolha necessária para o bem. É uma escolha necessária para as coisas que são corretas. Existe maior bem do que Deus? Existe coisa mais correta do que Deus? Não. Então, à medida que esses jovens optam pelo caminho de Deus, e essa opção, estando acima de tudo, até mesmo das seguranças mais básicas e naturais que uma vida se constitui, que é a figura do pai e da mãe. Deus aqui, ele se apresenta com uma presença de segurança ainda maior do que esses que são os progenitores. Portanto, um cristão, ele tem que colocar o seu chamado acima de tudo, acima de todos. Aquilo que Deus deseja para ele tem que ser algo que não tem nenhum tipo de horizonte que possa fazer com que ele tergiverse com o mal, ou tergiverse com uma escolha que não é a que Deus quer. Por isso, por melhor que ela seja, já não é a escolha que Deus deseja. Portanto, não é a melhor escolha. Deus, muitas vezes, nesse chamado de cristão que nós temos, Ele vai colocar-nos nesta aventura de sempre optarmos entre Ele ou as coisas que estão neste mundo. Ainda que estas coisas sejam boas, se elas não estiverem ligadas ao plano de Deus, elas aqui perdem a sua potencialidade de nos fazer bem e pode até nos fazer mal. Porque nós vamos então idolatrar as coisas de Deus em vez de adorar o próprio Deus. E a idolatria é o pior pecado que existe na Sagrada Escritura. Se tem uma das coisas que provoca castigo em Israel, é quando ele troca o Deus verdadeiro pelos falsos deuses que existiam ao seu redor. Por causa disso, Jeremias vai falar que Jerusalém vai ser completamente aniquilada, devastada. Portanto, que nós possamos realmente meditar na nossa vocação de hoje. Eu como padre, você como vocação matrimonial, vocação como leigo, consagrado, seja o que for. Estamos colocando Deus acima de tudo nas nossas vocações? Qual é a parte da nossa vida que não estamos colocando Deus acima de tudo? Sempre tem uma brecha. Nós somos fracos, nós somos frágeis. E o Senhor, Ele quer nos auxiliar nessas oscilações em que estamos vivendo na nossa vocação. E com a clareza dEle, com a força dEle, conseguiremos, sim, sermos fiéis. É o próprio Salmo, que se colhe a língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Colar a língua no céu da boca, não pode falar, né? Não consegue falar. O nosso Deus se apresenta como Logos, como Verbo. O nosso Deus, sendo um unitrino, é um Deus relacional. Então essa imagem da língua colada no céu da boca, para Deus, é como se Ele estivesse dizendo assim: eu vou deixar de existir, se eu me esquecer de você. Porque eu sou um Deus que Logos, é um Deus que fala, é um Deus verbo, é um Deus que se relaciona. Ele sozinho é uma comunhão de 3 pessoas. Portanto, Ele não consegue esquecer de nós sem antes Ele deixar de existir. E isso é impossível em Deus, porque Deus nunca deixa de existir. Portanto, Ele nunca nos esquece. Essa comparação que Ele está dizendo é isso. Se cada vez mais priorizarmos a nossa vocação, olharmos para ela com absoluta entrega, podemos ter a máxima certeza de que Ele nunca nos abandonará. Ele não esquece nem daqueles que não vivem a fidelidade vocacional. Imagina aqueles que procuram vivê-la. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.